Rússia e Ucrânia, como esse conflito ele vai impactar todo o planeta. É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, convido você a apertar no botão de se inscrever que fica aqui embaixo, para você ficar por dentro de todos os conteúdos que vier aqui para o YouTube. Antes de começar o vídeo de hoje, é preciso deixar claro que por mais que eu fale de coisas econômicas, coisas financeiras, eu não estou insensível do que está acontecendo ao redor do mundo, do que está acontecendo na Ucrânia. Então, a economia, um dia ela volta, ela é muito afetada, mas um dia ela volta. Já as vidas perdidas nesse conflito, jamais. É importante deixar claro isso antes de começar esse conteúdo. Bem, como vocês sabem, ao longo dessa semana começou esse conflito da Rússia contra a Ucrânia. Isso vai acabar impactando todos os países, porque nós não somos uma ilha, nós temos relações comerciais com basicamente a grande maioria dos países. Então estamos sempre trocando importações ou exportações ao longo dos anos. E é importante também lembrar que a Rússia é a maior produtora de trigo do planeta e a Ucrânia ela corresponde a 25% das exportações globais do mundo. Então o trigo, essa commodity, ela vai ser impactada diretamente. Além também do preço do petróleo. Essa semana o barril do petróleo subiu acima dos $100, uma coisa que não era vista desde 2014. Pouco tempo depois acabou baixando um pouco, mas houve essa alta muito grande. Então é importante lembrar que essas commodities elas já estão sendo e vão ser duramente impactadas por conta desse conflito. Dois pontos interessantes aqui para destacar desse interesse da Rússia na Ucrânia. O primeiro é que a Ucrânia já pertenceu à antiga União Soviética e a segunda é que geograficamente a Ucrânia está numa posição muito boa para a distribuição de energia. Vale lembrar que a Rússia distribui energia para praticamente 100% da Europa. Alguns países chegam a depender quase 70% da energia enviada pela Rússia. Então, com essa guerra agora, com esse conflito, muito provavelmente o preço da energia vai aumentar lá. E a energia é insumo para tudo que a gente faz. Logo, as coisas que são produzidas na Europa, o preço tende a aumentar, porque se o custo está mais alto, para manter as margens é repassado aos clientes, aos fornecedores, dos fornecedores aos clientes. Então, já é esperado uma alta dos preços mais uma vez. Uma coisa que vai impactar também como um todo é a cadeia produtiva, que ainda não se recuperou desde 2020. A economia é como se fosse um motor a lenha, a carvão, ele demora muito para voltar ativa. Não é simplesmente um interruptor de uma tomada que a gente liga e desliga a hora que a gente quer. Então essa cadeia produtiva ela já foi afetada por conta da pandemia, continua sendo afetada. A previsão era que em 2023 as coisas começassem a normalizar e agora com esse conflito muito provavelmente vai se estender por um tempo mais. E também a alta dos preços, como eu falei, a ausência de insumos, a demora dos insumos e os insumos cada vez mais caros tende a elevar os preços. Olhando para a parte do mercado financeiro, a bolsa russa caiu quase 36% nos últimos 5 dias. Já a bolsa ucraniana é impossível a gente dizer o quanto caiu porque ela simplesmente não abriu operação. Depois que a internet e a energia foram cortadas, ficou impossível de fazer isso. Outro ponto que também foi bastante crítico é a questão dos bancos, da rede bancária. Se não tem energia, se não tem internet, não tem como as pessoas terem acesso aos saques. Formaram-se várias e várias filas nos caixas eletrônicos, mas não era possível ter acesso àquele dinheiro. Mesmo que tivesse internet, tivesse energia, para as pessoas tivessem acesso àquele dinheiro, chegaria uma hora que ia faltar notas nos caixas eletrônicos. Então, as pessoas não iam conseguir ter acesso àquele dinheiro da mesma forma. Eu acho que é importante a gente se atentar a isso, porque principalmente, eu até falei no Instagram que eu pensava em criptomoedas, mas pensava num horizonte um pouco mais distante, um pouco mais de quem tem um patrimônio maior, para fazer mais sentido ter uma exposição em criptomoedas. Eu mudei essa opinião, eu até compartilhei essa história no Instagram, como eu falei com vocês agora. Se você ainda não me segue, eu vou deixar o arroba aqui em cima em algum canto. Se você tiver interesse, me segue lá, que eu posto conteúdo todos os dias. Então eu compartilhei isso porque a minha opinião mudou diante desse cenário caótico de guerra que a gente está vendo lá na Ucrânia, que as pessoas, por mais que elas tenham
dinheiro na conta para poder se manter, comprar coisas essenciais, que ficou impossível, porque se não tem internet, se não tem conexão, cartões de crédito não funcionam, cartões de débitos, transferências, nada funciona. As pessoas ficaram totalmente isoladas. Quem tinha algum dinheiro, possivelmente algum dinheiro em casa, que a grande maioria não tem. A gente está num mundo cada vez mais digital, onde as pessoas usam muito mais dinheiro digital do que dinheiro físico. Então essas pessoas que até tinham uma quantia no banco não tiveram como ter acesso àquele dinheiro, seja para comprar comida, mantimentos ou simplesmente para tentar sair do país. Então acho que isso surgiu um ponto bastante crítico e eu olhei isso com outros olhos. Que é importante a gente ter uma parte muito pequena, nem que seja, em criptomoedas, em algum ativo que, por acaso, num cenário caótico de guerra, você ainda consiga ter acesso àquele recurso, por menor que ele seja. Já que, num cenário como esse, os bancos, as instituições financeiras tendem a simplesmente parar de funcionar. E agora o que esperar diante dessa situação? Bem, como eu falei anteriormente, já é esperado uma alta do preço das coisas, por conta do impacto na cadeia produtiva, que ainda não se recuperou desde 2020. Não é exclusividade do Brasil essa inflação alta, os outros países também vêm sentindo pelo mesmo motivo, mas a cadeia produtiva vai ser impactada mais uma vez. O preço das commodities disparando, como eu falei, o petróleo, o trigo, o milho, a energia para a Europa, então tudo aquilo que é importado, ele tende a ficar mais caro, porque o custo de produção ele também aumentou. Então isso vai impactar diretamente todos os países. A gente vai ver, como eu citei, uma inflação mais alta, a gente vai ter fuga de capital. O dólar aqui no Brasil nos últimos dias ele deu uma aumentada, porque os investidores estrangeiros eles buscam ter um risco-retorno. Então se o risco ele aumenta muito grande, eles tendem a pegar esse capital que ele tem em países emergentes como o Brasil e colocar em países que ele considera mais seguro. Então houve essa fuga de capital e também é esperada uma taxa de juros mais persistente. A gente está com uma taxa Selic aqui acima dos 10%. Provavelmente a gente pode ver essa taxa um pouco mais alta. Então isso vai impactar diretamente a economia como um todo. Em relação aos investimentos, eu esperava que o índice e algumas empresas no geral elas tivessem caído mais por conta desse caos, por conta dessa guerra que se começou. Mas até o momento, nessa primeira semana, praticamente numa média ali entre as empresas, algumas caíram mais, outras menos, mas ficaram numa situação mais estável. Eu particularmente não comprei ou vendi nada, porque meu objetivo é acumular as ações. Claro que esse é o meu objetivo, faz parte da minha estratégia, você tem que ver qual a sua estratégia. Se você está com dinheiro demais em ações, em ativos de renda variável, de ver aquela oscilação todos os dias. Mas é importante também uma coisa que eu falo sempre aqui no canal, é a importância da reserva de emergência. Em um cenário caótico como esse, a gente pode ver quedas acentuadíssimas e você vê aquele patrimônio se desvalorizar demais. É importante você ter uma reserva para você se manter mais tranquilo como um todo. Acredito que isso vai ajudar bastante no curto prazo. E os impactos são esses, tanto para o dólar, tanto para o preço das coisas e também para a taxa de juros. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com um amigo, deixa seu like aqui embaixo e até a próxima. Tchau!